A Bolsa caiu muito já desde a eleição do Lula, né? Ela teve uma queda aí de mais ou menos 10%, hoje subiu um pouquinho ali. A gente estava caminhando para uma melhora da economia, o ano não vai fechar tão ruim, as contas não serão entregues, como algumas pessoas estão falando, né? Que o país está quebrado e tudo mais. Óbvio que a gente passou pela pior pandemia dos últimos 100 anos, você vai ficar com alguma mancha ali, algum problema, né? Do momento que o Alckmin vira vice do Lula, eu acho que é ruim para a democracia brasileira. Porque o que é saudável para a democracia? Você ter forças antagônicas, né? Então não estranhe se daqui a pouco a Simone Tebet, sabe, falar um pouquinho mal do Lula aqui, do Lula ali, e aí você vai virando um bracinho do... Igual tipo o PSOL. Se o petróleo não disparar muito, os Estados Unidos estão subindo os juros, devem entrar em recessão, o mundo entrando em recessão, a tendência é que a inflação não dispare. A gente teria que fazer uma merda muito grande para a inflação já disparar no que vem. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Cheguei um pouquinho atrasada, deixa eu ver quanto tempo de atraso. Nossa, 8 minutos. Vou pedir desculpa ao nosso economista sincero, o Charles. Eu sou incapaz de falar o sobrenome dele, a não ser que ele me ensine. Eu já o entrevistei uma vez, ele é um amor de pessoa, mas eu esqueci como é que fala o sobrenome dele. Tô vendo. Ah, imagem aí, agora foi, tudo bem? Vamos ver. Tudo bem? Agora foi. Também, boa noite, também estava acompanhando aqui a libertação do Sérgio Cabral. Falaremos sobre isso, né, depois de toda esse princípio, né, de boa noite, está tudo bem e tal. Precisamos falar sobre o Sérgio Cabral. Também eu resolvi admitir, eu resolvi que é justo o Sérgio Cabral sair. Porque é um absurdo ele sair, mas é tão absurdo todo o resto que ele não pode ser o único condenado, né? O único preso da Operação Lava Jato. É injusto. Era necessário que todo mundo que roubou o país ficasse preso. Né? E pela narrativa, pela sequência, ele poderia virar governador agora, né? Quem sabe? Mas eu estava olhando aqui para a gente entender o tamanho. As pessoas estão assistindo, acham, não, mas ele foi condenado ali, roubou um pouquinho e tal. Eu acompanhei muito esse processo, né? E o Sérgio Cabral foi denunciado em 35 processos e condenado em 23 ações e está livre. Então ninguém vai ser preso nesse país. Ninguém vai ser preso, né? Quer dizer, se a gente falar... melhor, crime de opinião é complicado. Tem que ficar em cima do... E ele teve toda aquela história das joias, claro. Lembra? Das joias, da casinha em Angra, helicóptero, jatinho, devolveu o dinheiro. Ele é réu confesso. Ele é réu confesso, né? A gente nem... Ele admitiu. Ele é réu confesso. É um negócio assim, é inacreditável. Eu fico até na dúvida. O Brasil... É absurdo. Será que ele vai pegar não sei, porque acho que vários vão, as empresas de construção, as OAS, Odebrecht, etc., parece que querem o dinheiro de volta, né? Eu pediria. Se não existe operação, eu quero o dinheiro de volta. Será que ele vai ter aqueles brilhantes todos de volta? Tudo? Sei, vamos ver como é que vai ser isso. O mundo dá muita volta, né? O mundo dá muita volta. Eu fico pensando se alguém entrasse em coma em 2015, por ali, antes da Dilma ser empichada, e acordasse agora no início do ano. A gente falaria para a pessoa, olha, o Lula é presidente e o Sérgio Cabral é ministro, é alguma coisa e tal, e faria todo sentido, estaria tudo bem, né? Porque é como se ali 4, 5 anos não tivesse existido. Um apagão de 5 anos. Que loucura isso, que loucura. Meu Deus. E agora o que nos espera na economia? Está todo mundo apavorado. Tem amigos em São Paulo que estão vendendo apartamento para botar dinheiro fora do Brasil. Estão numa tensão assim absoluta. Uhum. Olha, a Bolsa caiu muito já desde a eleição do Lula, né? Ela teve uma queda aí de mais ou menos 10%, hoje subiu um pouquinho ali. A gente estava caminhando para uma melhora da economia, o ano não vai fechar tão ruim, as contas não serão
entregues, como algumas pessoas estão falando, né, que o país está quebrado e tudo mais. Óbvio que a gente passou pela pior pandemia dos últimos 100 anos, você vai ficar com alguma mancha ali, algum problema, né? Eu acho que o que mais preocupa tanto o investidor brasileiro quanto o estrangeiro e o chamado mercado, que o Haddad gosta de brigar muito, Lula, a mídia, né? Esse mercado ele não existe. Essa questão do como se fosse um ente, né? O mercado, um sujeito na Faria Lima. O mercado somos todos nós. Eu estou investindo para minha aposentadoria, eu faço parte do mercado. Quem está assistindo a gente aqui, que está investindo R$100 por mês, pensando na aposentadoria, também faz parte do mercado, né? O que o mercado se preocupa é com uma farra. E quem vivenciou a época dos inícios dos anos 2000 até ali 2015, sabe que essa farra provavelmente vai acontecer. Então, por exemplo, eu entendo quem tem menos de 30 anos, de 25 anos de idade, aprovar esse governo sem conhecer, achar que vai tudo dar certo, porque a pessoa não vivenciou aquela sequência de escândalos e Petrobras sendo quebrado e todo dia um ministro sendo preso e malas de dinheiro e tal. Então, existe uma inocência também. Eu acho que quem tem mais de 35 aí está de sacanagem. Mas abaixo de 25, eu juro que eu compreendo quem acha que vai tudo acabar bem. E a gente já acreditou no dinheiro. Todo mundo acreditou que a coisa pudesse melhorar um pouco, fosse acontecer. Aí eu acho que o mensalão foi um alerta. Eu acho que o mensalão foi aquele primeiro grande alerta ali, mais ou menos 2005, né? Aí dali para frente, aí a coisa degringolou e eu lembro das indicações do ministério, né? Fulano vai ser o ministro da Ciência e Tecnologia. E você ia ver o cara, 25 processos, não sei o quê, mala de dinheiro. Agora vai ser o outro, vai ser o... Tanto que nós temos hoje a lei das estatais, que semana passada mexeram para o Mercadante poder assumir, né, o BNDES, mas acho que eu ainda acho que esse governo ele começa com um poder ilimitado. Aí depois acho que a própria população, porque o Brasil já é uma panela com água quente ali, com fogo bem ligado, sabe? Então eu acho que se os ministros não entenderem o que está acontecendo, né? O Supremo, o Congresso, acharem que tá tudo uma grande brincadeira, eu acho que para ferver essa água é muito rápido, muito rápido. As pessoas estão até aqui já, assim, sabe? Eu acho que é um pouco diferente do passado, mesmo com uma mídia um pouco mais tendenciosa a tentar passar um pano aqui e ali, não, isso é bom, aquilo é bom. As pessoas já estão meio de saco cheio, entendeu? Então... eu até achei que esse governo ia entrar com um pouco mais de inteligência, sabe? Não, olha, a gente vai tentar aqui apaziguar e tal, e não é o que eu estou vendo, assim. Mas acho que as pessoas estão muito no limite, sabe? Pelo menos é a minha percepção. Mas todo mundo vive numa bolha. Eu até tento manter todos os grupos de amigos, sabe? Eu estou em grupos de WhatsApp, Telegram, de gente que é de extrema esquerda, de direita, de centro total, gente que não está nem aí, só estava preocupado com a Copa, agora é carnaval, é um cronograma diferente, né? A Copa, carnaval, não existe a política para algumas pessoas. E está tudo bem, porque também só viver assim é um saco, né? Então, como eu saio um pouquinho da minha bolha, eu percebo que as pessoas estão no limite. Assim. E depois essa ministra, a vice-presidente, ou a presidente de Honduras, dizendo que vem na posse para construir uma obra lá, uma represa, não sei... da Argentina, que declarou que vai levar quase 700 milhões, quer dizer, já acertou isso, ainda não tem nem presidente do BNDES, ela já acertou. Então você começa a falar, opa, tudo de novo. E aí o sujeito de 25 lá pode falar, oi, né? Porque ele também tem que saber que alguém pegou dinheiro nosso e ia pagar em charuto, né? Então, haja charuto. Eu queria o charuto. Né? Quem está me assistindo aqui, que me acompanha, sabe que se essas garantias fossem entregues ao Brasil, até compraria um pedaço para ajudar. Mas não entregaram os charutos também. Porque eu acho que o verdadeiro escândalo foi terem dado em garantia os charutos e não entregaram. E uma tática que eu percebo que usam muito é a tática do deboche. Eu percebo muito isso. Nisso, essa turma é muito boa. Então, por exemplo, sobre isso que você falou da Argentina, né? Dos 690 milhões de dólares, que dá um valor absurdo em reais. E qual a tática que eu vejo assim, as pessoas falando? Isso é coisa de maluco, pô, o Lula nem assumiu, já estão falando isso aí não existe e tal.
E quando, caso isso se concretize, vai ter uma explicação muito bacana, que é bom para o Brasil, igual o Porto de Mariel em Cuba, né? Quem pesquisar aqui vai achar matéria de jornalista da Folha falando que era um excelente negócio para o Brasil, que a Dilma era uma visionária, porque Cuba iria crescer e o Brasil estava saindo na frente dos outros países, tendo um porto em Cuba, em Mariel, né? E eu acho que agora vamos falar que foi um bom negócio para o Brasil. Então, tem uma estratégia também de deboche, de você taxar as pessoas de maluco. Ah, não, vocês estão falando isso, mas é muito bom. E não sei isso que são extrema-direita, então, né? Eu acho que... Mas o Gilmar Mendes também debochou da gente hoje, né? Debochou de 594 parlamentares, né? Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Eu acho muito estranho o que está acontecendo com o Congresso. Parece que eles estão no torcor, não parece? As pessoas falam muito que tem poder. Dizem que ele tem um poder absurdo, o Congresso, que eles mandam em tudo e parece que é um poder que sumiu, desapareceu, né? Isso a gente está falando para quem está acompanhando aqui, tanto deputados quanto senadores, né? Porque o ideal seria que tivesse esse equilíbrio de forças, né? E não, e o STF até em decisões monocráticas, né? Isso que chama muita atenção. Entendeu? Um ministro toma para si e fala, e o mais preocupante é que assim, a gente não pode adentrar muito nesse assunto. Mas o Congresso não dizia nada, é estranho, né? Nem uma nota oficial, nada. Eu também acho. Isso aconteceu na Venezuela, né? Não é um bom presságio, hein? Não é um bom presságio. Agora, só que não é. Mas eu acho que o Brasil não é uma Venezuela, uma pergunta que as pessoas fazem, né, de forma recorrente, o Brasil não é uma Venezuela e não é uma Argentina. Eu acho que aqui a gente tem um agro muito forte, empresários, eu acho que a população vai mais para a rua. Volto a falar, está todo mundo no limite. O Lula ganhou com 60 milhões de votos, muito apertado com o Bolsonaro, sendo que nós tivemos muitos brancos, nulos. Então, a gente pode botar quase aí 60 milhões de votos para o Lula e praticamente 100 milhões de pessoas que não votaram nele. Então, ele não ganhou assim com uma margem tão superior a ponto de poder caçoar da economia, falar das pessoas, ficar brincando. Por isso que eu até achei que ele ganhando tentaria apaziguar as coisas, saber. Olha, eu vou ser presidente de todo mundo, eu sei que vocês não gostam de mim, que falaram que eu roubei, mas eu estou aqui agora, vocês vão ter que me engolir 4 anos, então que a gente construa um Brasil diferente juntos, sabe? Pelo menos transparecer alguma coisa assim. E não foi o que aconteceu. Ele está com raiva. Mas a economia vai, vai aceitar esse desaforo ou não, você acha? Olha, eu conheci algumas pessoas mais online e por declarações liberais que apoiaram o Lula, muito em contraponto ao Bolsonaro, né? Aquela coisa assim, meio limpinha, sabe? Não, mas o jeito que o Bolsonaro fala, eu não gosto, eu não simpatizo. Então, para ele sair, eu prefiro o Lula, que ele não vai querer quebrar a economia e tal. E o pessoal já está com medo, né? O Armínio Fraga já falou que está com medo, a Miriam Leitão já falou que está assustada, a Andréa Sadi já falou que é preocupante esse nível de ministros e tal. Então, rapidamente, o pessoal já se manifestou. Eu não sei se é um arrependimento real, eu não sei se estão querendo uma proteção do tipo, se der um problema. Não, eu rapidamente avisei, na realidade, eu fui contra, então... Uma espécie de seguro, né? Olha, o Lula nem assumiu. Eu alertei.
Mas ninguém vai esquecer que eles apoiaram, né? Que eles defenderam e trabalharam pela candidatura do Lula, né? É diferente de eu votei, eu apoiei, eu fui público da força, não é? Por exemplo, você pega um Amoedo da vida, né? Do Partido Lula. Não é mais. Por que as pessoas bateram nele? Isso. Expulsaram ele do próprio partido, né? Mas o que aconteceu ali? Não é que as pessoas expulsaram porque ele era contra o Bolsonaro. O problema é que as pessoas apoiaram ostensivamente o Lula com tudo que o Lula fez naqueles anos todos. Então, por exemplo, a reação teria sido diferente se ele viesse a público falar: olha, eu vi que o Lula roubou tantos anos, foi condenado, tal. E eu não gosto do Bolsonaro por causa disso. Então eu, infelizmente, aqui eu vou ter que me abster e numa próxima eleição, eu não acho que o meu peso pode ir para ninguém, os meus votos, eu tenho uma responsabilidade cívica. Então, caso eu indique alguém, eu posso levar as pessoas e depois me arrepender disso. Ele teria N opções, mas não, ele decidiu votar no Lula, né? Foi uma opção, não, eu vou votar nele. E muitos falaram com convicção, né? O Armínio Fraga, não sei o quê. Então, eu falo para muitas pessoas, né? Eu tenho 45 anos, eu peguei ali as eleições já consciente, né? Do Aécio, que ele perdeu, do Serra, do Alckmin. E eu, sinceramente, por muitos anos, eu me iludi que o PSDB e o PT não eram algo ali que transitava, né? Uma coisa assim... Apesar de que a gente também é muito inocente, porque na Lava Jato, naquelas delações da Odebrecht, nas planilhas, estava todo mundo. Ali é que a gente começou a desencantar, então, né? Ali a coisa era bem claro, né? E tem um documentário do Brasil Paralelo chamado Teatro das Tesouras, que quando eu assisti a primeira vez, eu falei, pô, esses caras estão exagerando, não é a mesma coisa, pô, não andam juntos, eles não jantam, não... Pô, eu não acredito que o Alckmin fale com o Lula, tal. Eu achei extremamente exagerado. Hoje em dia, quando eu vejo documentário ou imagem, eu falo, caramba, é até leve o documentário perto disso. Porque do momento que o Alckmin vira vice do Lula, eu acho que é ruim para a democracia brasileira. Porque o que é saudável para a democracia? Você ter forças antagônicas, né? Que representem as parcelas da sociedade. Isso é uma democracia saudável. Quando todo mundo está do mesmo lado e o nível de corrupção do país é alto, significa que está todo mundo roubando. E aí a gente fica sem chão. E isso, onde é que entra a minha área, que é a economia? Como é que um país vai prosperar se o Estado quer te tomar mais dinheiro para fazer algo que você nem sabe o que é, muitas vezes, né? Quer dizer, por que o meu dinheiro e o seu dinheiro e o dinheiro das quase 2.000 pessoas que estão assistindo a gente, por que o nosso dinheiro vai para Honduras e para a Argentina e não para construir trem-bala entre Rio e São Paulo? Se eu pudesse votar, é uma democracia, eu quero votar. Faz lá um referendo, sei lá, um plebiscito, qualquer coisa, com as obras que a gente quer. Eu quero o trem Rio-São Paulo, acabou. Ou alguém pode querer um porto de navegação de Belo Horizonte, enfim, cada um quer uma coisa. Mas dentro do país, né? Esse aí não sai nunca, né? Dentro do país. O próprio trem Rio-São Paulo era para sair na Copa, né? Copa e Olimpíada. E tem a ver com o Cabral, né? Essa coisa que não saiu ali. E na época do Ike, Batista, também aquilo tem tudo a ver. Entendeu? É triste, porque se a gente pensar, é uma leva de gente que não se comprometeu com o país, que roubou o país, ou que não fez pelo país, ou não roubou, mas foi conivente. Enfim, é muito feio, é muito triste. Mas como é que a gente vai vencer esse momento? Porque o que dá medo agora? Dá medo agora que o BNDES empreste o dinheiro brasileiro, que se imprima mais dinheiro, porque o que a gente está vendo ir para a economia é um povo que acredita nisso, né? Na impressão de dinheiro e tal. A inflação vai subir, aí a vida da gente vai ficar pior. E agora, José, para onde? Bom, você roubou a minha fala, porque você falou que vai acontecer. O governo vai imprimir dinheiro, vai aumentar a inflação e é isso que vai
acontecer. Só quando eu falo isso na internet, me chamam de vendedor de susto, porque as pessoas têm um pouco de esperança também que algo diferente vá acontecer. E volto a falar, eu ainda acredito um pouco na inocência de algumas pessoas. Então, por exemplo, a gente está aqui falando que é um absurdo emprestar dinheiro para construir um porto em Cuba, uma barragem na Nicarágua, um oleoduto na Argentina. Nós achamos um absurdo. Só que, de repente, você vai ligar numa emissora de TV, o que vão falar? Que o Brasil está fazendo um ótimo negócio com a Argentina, que uma construtora brasileira vai levar tecnologia, que nós iremos colher frutos durante anos disso, que aí vai chegar óleo mais barato, não sei aonde, e que aí tal. Isso é complicado. E para quem não sabe, por que isso é muito utilizado em corrupção? Porque você manda dinheiro para fora numa obra e isso vai sumir em fornecedores de um país onde a gente não entende nada. Isso foi muito utilizado na África, né? O Brasil mandou dinheiro para fora para construir porto, aeroporto, estrada, e esse dinheiro some, simplesmente esse dinheiro some. E aí você pode usar como caixa 2 do teu partido, foi isso que a Lava Jato pegou, inclusive. Então, eu acho que a venda bem feita, ela é muito importante, porque uma parcela da sociedade que quer acreditar no bem. Eu conheço pessoas que votaram no Lula, que falam comigo que eu não acho que a pessoa é de um caráter duvidoso, tá? De má fé. Eu não acho. Eu acho que a pessoa realmente acredita, não é bem assim, agora ele vai querer o bem. E a pessoa faz até uma pergunta que é a seguinte: por que o Lula vai querer destruir o Brasil? Isso é ruim para ele. A pessoa pensa assim, só que ela não entende que os valores dele, o que ele acredita, principalmente na minha área, que é a economia, é o negacionismo econômico. Como, por exemplo, imprimir dinheiro não aumenta a inflação. Imprimir dinheiro não aumenta a inflação. Isso, por exemplo, se tiver um nutricionista me assistindo, estaria no mesmo nível de você falar o seguinte: olha, pode comer 5 latas de leite condensado todos os dias que você não vai engordar. Acabou. É isso. É isso, pronto. Uma teoria aqui agora. Pode comer 5 latas que você não vai engordar. É isso. É um negacionismo econômico. E fica tudo bem. Agora, a gente já sabe como termina. Você falou do BNDES. O BNDES vai emprestar dinheiro, dinheiro subsidiado, aí vai emprestar para empresas de amigos. E uma outra questão, né? Gente, mercadante, como diria o Toguro, que é um cara brincalhão, em pleno 2022, mercadante. Gente, mercadante, quando eu comecei a estudar economia, o mercadante já fazia cagada na economia. Tem vídeo dele com a tabela da Tsunami, do Sarney. Você lembra dessa época da tabela do Tsunami? Nos supermercados, olhando os produtos e tal, e xingando os empresários. Pelo amor de Deus, isso é um negócio. Eu era muito novinho, mas eu lembro, eu era precoce, eu sempre gostei muito de economia. E a gente vai voltar a falar de tabelamento. Eu espero que a gente faça uma live para falar sobre isso, porque a gente vai ter que rir, né? Porque de perto a vida é uma tragédia, de longe é uma comédia. Então, às vezes eu tento rir no meu canal sobre isso tudo. Mas provavelmente vai acontecer, tá? Eu até vi na Argentina agora que estavam querendo fazer um novo tabelamento, não sei se já fizeram. O nome é maravilhoso, que eram os preços justos. Os preços justos. E a população acredita que a pessoa ela é bem intencionada, ela não entende de economia. Então, para o cidadão comum que está assistindo a gente, o governo tabelar o preço de algum produto e chamar de preço justo, tá certo. A pessoa acha que funciona. É porque soa bem, né? Preço justo. É bonito até. É igual a lei pela democracia. Mas isso já estava no livro 1984, tem em outros livros também, né? Sempre que você vai criar uma coisa ruim, a primeira coisa é você dar um nome bonito. Pô, se você me coloca no governo agora, eu posso, por exemplo, criar uma lei para roubar propriedades das pessoas, tipo, quem tiver um terceiro imóvel é obrigado a vender, igual na Venezuela fizeram durante uma época. O quê? Só que a gente pode dar um nome maravilhoso para isso. Programa de Habitação para Todos. Pronto. Quem vai ser contra o Programa de Habitação para Todos? Então, eu acho que a gente vive também um pouco dessa loucura hoje em dia, né? Que existe uma coisa na sua frente, as pessoas
mudam e muita gente acredita. É um negócio que é difícil da gente entender, por exemplo, quando vê uma coisa e fala, cara, como é que a pessoa não está vendo o que é isso aqui? Pelo amor de Deus, né? Tipo, você pega a Cristina Kirchner na Argentina, roubou um monte, ela é multimilionária, e tem gente que fala, não, Kirchner, não sei se ela roubou, lá é igual a Lava Jato no Brasil. Pô, um dia antes do Nisma, que era o promotor, denunciar ela, ele se suicidou, e aí a câmera estava desligada, o segurança não estava na porta, sabe? É um negócio que aí você fala, caramba, e as pessoas ainda querem discutir, entendeu? Então, nossa, eu não sei, o ser humano mas também... triste. É triste. Ainda sou otimista, tá? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco resolve. Sou otimista. Porque o Brasil, se não fossem os políticos, tem agro, tem petróleo, tem energia limpa, não tem acidente, não tem terremoto, maremoto, problemas. Isso. Eu estou pensando a palavra exata para isso, porque tem chuva muito forte, né? Mas não tem que nem vulcão. Vulcão ou maremoto, igual Fukushima, atingiu o Japão. Não, a gente tem desligar todas as usinas. Privilegiado, mas a gente não tem também. Ai, meu Deus, né? Será que Brasília cagou? Será que Brasília cagou tudo quando botaram todos num lugar só longe da gente? Será que Brasília que foi que degringolou o Brasil? Porque se essa turma tivesse que andar no Rio de Janeiro... não sei se eles seriam tão corajosos, ousados. Também tem um outro ponto que eu fico pensando assim, hoje em dia, né? Quer dizer, o quanto o nosso funcionarismo público de alto cargo, tá? Porque a gente tem que falar que a maior parte do funcionarismo público não ganha bem. Então, você tem uma... E essa parte que você tem os marajás, ministros, né? E tal, é quase... Sim. Lembra do Collor? Marajá do Collor. É quase que uma aristocracia. Ele é perfeitamente caçador de marajás. E caiu por causa de um Fiat Elba do PC Farias. Fiat, hoje em dia, Fiat Elba, devolvam a presidência ao Collor, né? Pelo amor de Deus, agora, né? Esse porque o Fiat Elba... Mas a gente sabe que o problema do Collor é que ele abriu a economia muito rápido. Para quem não sabe, na época do Collor, ainda tinha reserva de mercado dos produtos de informática, tinha os carros, as carroças, né? Abriu a economia. E aí pegaram ele na esquina, falaram, cara, tá demais. Ele ainda tentou falar que tinha aquilo roxo, né? E mesmo assim, guardando as devidas proporções, parece o Bolsonaro, né? É um Bolsonaro mais chique só, né? O de ternos mais bem cortados e tal. Mas, na verdade, é uma espécie de Bolsonaro. Ele foi com muita sede ao pote, ele não negociou como é que é? O presidencialismo de coalizão, né? Que a gente sabe o que significa coalizão. Será que o Brasil vai caminhar para um parlamentarismo? Talvez. Talvez seja uma... Talvez. Não é? Eu acho que o Congresso, acho que depois dos últimos 2 dias, o Congresso está... assim, a força eu acho que o Congresso tem que reagir, né? Ou reage agora ou acabou o Congresso, né? Mas você não acha que ano passado, quando prenderam deputados, ainda no mandato, ali foi a ruptura institucional? Eu acho que foi, mas eu acho que ali é a mesma história do Bolsonaro. Era o Daniel da Silveira. Se fosse um senador, um deputado mais articulado, que tivesse amigos, entendeu? Mas ali era um cara que não era... não tinha ligações fortes, não tinha amigos na base, sabe? Era uma coisa meio... Então, eles não deram muita importância. E aí, agora estão pagando o preço, né? Porque começou ali, você tem toda a razão. E eu já fico pensando, né, para a gente fazer um exercício aqui, sair desse buraco, quem pode ser o próximo presidente do Brasil, né? Porque agora a gente tem que olhar para frente. Eu acho que não vai ser. Será que vai nem o Lula, ter eleição em 2026? Quem vai ser o próximo? Tem. Porque tem até hoje na Venezuela, o negócio é como vai ser a eleição. Você pode ter, por exemplo,
uma eleição onde ninguém pode falar nada, mas vai ter uma eleição. Que vai ter uma eleição, eu garanto aqui, ó, as 2.000 pessoas aqui podem vir me cobrar. Vai ter uma eleição. Ah, não, mas vai ter eleição com um candidato. Não interessa, eu falei que ia ter eleição. Em Cuba tem eleição. Na Coreia do Norte tem eleição. Não, mas eu falo eleição de verdade. Bem, tem a eleição. Mas aí de verdade. O candidato acho... Bom, não posso falar. Sei lá, de verdade mesmo. Com quem mais? Tarcísio de Freitas, Eduardo Leite. São Paulo. Estou falando assim, de diferentes. Exatamente para não ter problema, estou falando de diferentes partidos. Né? O Zema é do Novo, Eduardo Leite é do PSDB. Mas podem caçar uma forma muito boa de você acabar com isso é você caçar por algum motivo o direito desses caras. Pronto. Então, caça. E aí faz eleições justas. Só que o cara, infelizmente, o cara errou, não pode justas, né? Concorrer. Eu acho muito difícil o Bolsonaro concorrer na próxima. Muito difícil. Estão tentando fazer isso com o Trump agora nos Estados Unidos. Só que aí você pressiona o cara, ele de repente nem vai querer, porque pode ser até uma condição. Olha, se você tentar, a gente te pega na esquina. Então fica na tua. E aí a pessoa pode não querer concorrer. O Trump provavelmente não deve concorrer. Porque o DeSantis também está muito bem toda lá. Hora, hoje eu vi um processo com está surpreendendo, né? E eu acho até que seria melhor pela idade, porque chega um momento que você tem que ter uma força até numa campanha, né? O Lula ganhou, não foi pela força física dele de falar e tudo, que ele até falou pouco. Foi porque houve um consórcio ali para ele ganhar, né? Banqueiros, mídia, grandes influenciadores, portais de internet, de imprensa, artistas. Todo mundo, os políticos todos, né? Todo mundo fechou. Todos os políticos. Porque a necessidade de tirar o Bolsonaro era mais forte para eles do que qualquer coisa, né? Que também aconteceu nos Estados Unidos, que o Biden, a capacidade cognitiva do Biden, não tem nem força cognitiva, né? Não, ele acaba de falar, aí ele não sabe nem onde ele está, né? Ninguém. E aí vai alguém buscar ele. Eu acho que alguém fala, busca lá o Biden. Porra, não, calma aí, esqueci. Aí busca ele e leva embora. Some com o Biden daqui. Aí alguém vai lá e fala alguém do Congresso e tal, mas ele não tem capacidade. Então, eu acho que o Lula não tem mais uma capacidade de concorrer na próxima, né? E aí você precisa pegar alguém. Por isso até que eu acho que ele está botando o Haddad na economia, para dar um ministério forte, e aí tentar colocar ele para a próxima eleição. E dar um bypass no Alckmin. Ah, não, mas prometeu pro Alckmin. Prometer. Desde quando vai ser um problema em política? Eles não prometeram a Simone Tebet, ela está aí perdidinha. Está mais perdida que o Biden. Então, mas essa semana me falaram dela. Falaram que ela até talvez fique mais num canto para tentar pegar uma turma assim, que apoiou muito o Lula e você dar sabe, um banho, assim, você tirar a parte radioativa, assim. Vamos colocar essas pessoas de oposição. Então não estranhe se daqui a pouco a Simone Tebet, sabe, falar um pouquinho mal do Lula aqui, do Lula ali, e aí você vai virando um bracinho do igual tipo o PSOL. O PSOL, se você procurar a imagem do Boulos falando mal do Lula, tem. Se você pegar aquela menina Tabata Amaral falando mal do Lula, tem. Se você pegar a Marina Silva, tem um vídeo da Marina Silva descendo o sarrafo no Lula. Mas quando chega na hora H, de dividir o butim, tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto. O Suplicy. Só teve um cara que eu esqueci agora, que é um cara mais velho não sei se era do PV. Esse cara parece correto, da esquerda. Ele não se juntou com o Lula de novo. Eu esqueci o nome dele. Daqui a pouco alguém me manda aqui uma mensagem. É um cara mais velho, não sei se é PV, já foi candidato a presidente, e ele não se juntou, não. Ele até falou outro dia, a gente defendia a ditadura na época da ditadura, a gente queria só que era de esquerda, tá? Um cara que ele fala o que ele acha, né? Que na política é muito difícil. Mas eu acho também que o Zema tem chance, o Tarcísio, a Simone vão tentar emplacar. Eduardo Leite, eu acho que várias pessoas vão tem lideranças se formando aí, né? E eu não vejo uma liderança do PT, quer dizer, o Lula viu o Haddad, claro.
Mas eu não sei, eu acho o Haddad assim, meio sem carisma. Mas é nele que o Lula aposta. Agora o Lula pode apostar na Janja também, então, não se esqueça. Ele pode apostar. Ela não é Dona Marisa, ela quer o protagonismo. Ela é muito dedicada ao protagonismo. Já até eu não estou criticando, não, estou só constatando, entendeu? Ela gosta da luz. Eu não sei se a luz procura ela, e a gente vai ter que constatar nos próximos 4 anos. Faria sentido. Eu acho que pode ser, de repente é isso, ó, eu quero o Haddad aqui, mas vamos deixar a Janja, se ela crescer, é muito melhor para ele a Janja que o Haddad. Eu acho que tudo pode acontecer. Agora, você acha que a inflação vai subir violentamente? Olha, a previsão para o ano que vem não é tão ruim. Para a galera que está aqui, vamos lá, a previsão, por enquanto, não é tão ruim. Por quê? O petróleo bateu ali quase $130, já caiu para 80. A China, que a economia crescer muito, tá com muito problema de pandemia. É difícil a gente saber o que está acontecendo na China, né? Mas hoje eu já vi de novo cidade fechada e coisa... quer dizer, não deve decolar. A guerra pode ser que acabe. Então, se o petróleo não disparar muito, os Estados Unidos estão subindo os juros, devem entrar em recessão. O mundo entrando em recessão, a tendência é que a inflação não dispare. A gente teria que fazer uma merda muito grande para a inflação já disparar no que vem. Eu acho que a gente vai fazer cagada, mas não vai atingir o Brasil agora. Eu acho que vai ser tipo 2024, 2025. Pode ser que esse primeiro ano é aquele ano que você injeta dinheiro. É como se fosse o seguinte, vou pegar 500 mil com a agiota agora. Vou passar um ano muito bem. Gastando, todo mundo, o Charlão tá super bem. No segundo ano, quando a agiota aparecer, aí eu vou ter problema para resolver. Então, às vezes, no primeiro ano, lembra quando o Lula tentou fazer aquela política contracíclica? Quando o Lula jogou muito dinheiro na economia, o Brasil bombou. 2010, a economia brasileira explodiu. Aí depois estourou no colo da Dilma. Eu sempre falo para todo mundo o seguinte, olha, a Dilma fez muita coisa errada, mas ela também pegou uma batata quente, né? Entregaram um negócio para ela, aí óbvio que ela potencializou, bichado, né? Tava bichado. Muita cagada. Tava bem bichado isso aí. Então, pode ser que ano que vem a economia tá caminhando. Agora, o que me preocupa, tá? O ânimo dos empresários, o ânimo de quem coloca o dinheiro na economia. Então, por exemplo, quem está assistindo a gente aqui, que estava pensando em abrir uma loja, em aumentar a sua indústria, segurou. Puxou o freio de mão. Segurou. Puxa, eu vou contratar agora 100 pessoas para o ano que vem? Não, eu vou contratar 20, vai todo mundo trabalhar um pouco mais, eu vou demitir quem ganha muito. O cara está reorganizando o negócio, porque ele está pensando assim, cara, mercadante, que quem entende, quem volta a falar, quem tem mais de 35 anos fala mercadante, no BNDES, cara. E detalhe é que durante a campanha falava, mercadante vai assumir alguma coisa. Aí a própria mídia fala, não, que mercadante, mercadante para de querer assustar as pessoas, mercadante, nem o PT escuta o mercadante mais, né? Era uma... Por isso que eu falo, os caras são geniais, Porque vira uma piada, aí depois a piada é a verdade, não. Porque se você procurar, tem debates que as pessoas falam, vai botar o Haddad na economia, hein? Que Haddad na economia, para com isso. Teoria da conspiração, fala em comunismo ainda, não sei o quê. Aí botou o Haddad na economia. Então, volto a falar, não dá para a gente saber. E a minha teoria é a seguinte para as pessoas, né? Eles estão fazendo muita cagada já na economia antes de entrar. Eu não sei se isso é proposital ou não, porque o ano ainda é do Bolsonaro. Aí a bolsa está caindo, o dólar está subindo. Será que quando chegar janeiro não vão aliviar um pouquinho? Porque aí, como já é o mandato do Lula, se a bolsa subir, o dólar cair, é tudo na gestão dele. Então, assim, pode ser que tem uma chance pequena de que o Lula está tumultuando, o mercado é isso, ou não sei aquilo, só para deixar todo mundo nervoso, vai ficar na conta do Bolsonaro, essa queda da ação agora, e dia 1º de janeiro, não, gente, eu sou Lula, paz e amor de novo. Aí a bolsa sobe, já é no governo dele. Pode ser que. É difícil a gente entender, né? Mas tudo afeta a economia. As pessoas acham assim,
porque me cobram muito, né? Você está falando muito de política ultimamente. Eu falo, gente, mas o que os caras estão fazendo lá é o que vai refletir na taxa de juros, que é o que vai refletir na atuação, no teu fundo imobiliário. Por exemplo, vão ou não vão taxar dividendos? Né? Vão ou não vão querer aumentar os impostos? Não, entendeu? Tudo vai mexer com a economia. Tem gente a política mexe com a economia, sem dúvida, não tem erro. Tem gente que acha que aumentar imposto é bom. Pô, isso é uma falha minha até como economista, né? E de todo mundo, de não conseguir explicar para as pessoas que é uma idiotice isso, né? Com toda a farra que a gente vê aí de político andando de jatinho, comendo lagosta, você falar em aumento de imposto, um escárnio, né? Tem funcionário hoje no governo que ganha 1 milhão no mês. Com indenização, com isso, aquilo. Pô, aí no postinho de saúde não tem aspirina. E aí tem que aumentar o imposto. Não faz o menor sentido. Entendeu? Não faz o menor sentido. Então é duro. O nosso trabalho é duro, porque as pessoas acabam jogando sujo com você, né? Eu falo que eu sou contra imposto. Você é um bolsonarista. Eu não sou bolsonarista, sou nada. Eu não gosto de ninguém. Eu não gosto de nenhum político. Nenhum político. Eu não tenho esse sentimento, assim. Ainda não vi nenhum cara no Brasil que entre... Até porque eu acho que a galera legal não quer mais entrar na política, né? Eu, por exemplo, gostaria de atuar na política, mas quanto tempo eu vou durar se eu disser, olha, eu vou me candidatar a senador? Vou inventar 1 milhão de coisas, vamos fazer 1 milhão de coisas, e aí vai aparecer na TV uma matéria falando coisas que eu não disse, e eu não sei lidar com isso, né? Porque é um jogo muito sujo, muito sujo. Né? A gente viu isso nessas eleições, né? Foi talvez tem que ter a mais um estômago, né? A prova de estômago de avestruz muito. Mesmo, como se diz. Pra aguentar esse trampo. Você sabe que eu vi e também rolou muita coisa, né? Eu vi no Twitter, eu acompanho muito o Twitter, na eleição do Tarcísio. O Tarcísio estava muito na frente, né? Aliás, nas primeiras pesquisas não, né? Depois ele apareceu lá. Um perfil conhecido, verificado, de um político conhecido de São Paulo, escreveu assim, alguma coisa nesse sentido que já estava certo, que se o Tarcísio entrasse para ministro dos esportes, ele ia para a Secretaria de Esporte, ele ia colocar um goleiro... Fizeram essa fake news em relação a ele. Mas era um perfil verificado, bonitinho e tal. Sim, e quando eu vi isso, me mandaram no WhatsApp, falei, não é. Aí, como eu já tenho o hábito, a gente tem uma certa responsabilidade. Eu posso até cair numa fake news, mas eu tenho meus filtros. Então, quando me mandam um banner ou alguma coisa de alguém, eu vou na conta da pessoa verificar se ela postou aquilo. E ela tinha postado, estava cheio de retweet, e a conta não caiu, ninguém foi preso, não aconteceu nada. E eu fico imaginando, né? Se fosse comigo, por exemplo, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele vai... E a própria mídia tradicional compartilhando isso, eu não sei como eu iria reagir, né? Porque qual a defesa que você tem disso? Você fala que é mentira, sim, mas está todo mundo retweetando que é verdade. Postar o grande compartilhando. Com a sua cara, com o seu nome. Eu vi também compartilharem que o Bolsonaro iria cortar o salário mínimo pela metade. Um perfil grande de gente top de política acho que foi e nada aconteceu. Você tem razão, foi a eleição mais suja que a gente já viveu, né? Mais suja. Só que tudo tem um limite, né? A próxima pode ser pior, a outra pior. Mas em algum momento vai ter que dar um jeito. Não tem como ficar só piorando. Entendeu? Então, peraí que travou aqui, mas vai destravar, porque a imagem já mexeu de várias maneiras. Destravou. Ótimo. Destravou, então vamos embora. Mas é isso. Pois então, não sei o que vai ser. Eu sei que está todo mundo muito tenso, só se fala nisso. Nessa tensão, no que vai acontecer, se você vai ter dinheiro para pagar suas contas, se você deve investir no Brasil, se deve investir fora do Brasil. Muitos economistas mandando tirar o dinheiro daqui. O que você tem recomendado? Eu acho que... Então, vamos lá. Eu não posso recomendar nada, cada um sabe, né, da sua situação e tal, mas quem já tem um pouco mais de recurso, conhecimento, hoje em dia é fácil você ter esse conhecimento,
faz sentido começar a investir no exterior. Porque por tudo que a gente viu na Venezuela e na Argentina, você pega na Argentina, por exemplo, de uma hora para outra o governo limitou em $200 para retirar do país. E aí você não tem como tirar seu dinheiro mais. Vamos imaginar a pessoa que tenha R$1 milhão. Se o governo brasileiro disser, só pode comprar $200, acabou. Você não tem como tirar mais seu dinheiro de uma hora para outra. Então, faz sentido você ter um pouco de investimentos no exterior. É muito fácil hoje em dia ter. Muito fácil, muito fácil. Como assim? Português, vem relatório corretoras? De renda. Existem corretoras, existe uma corretora grande, não vou fazer jabá dela aqui agora, mas até um banco grande é dono de uma corretora grande, que você, em português, você baixa o aplicativo, coloca dinheiro em reais, R$1.000, e aí lá dentro você transforma em dólares e pode comprar ações dos Estados Unidos. Coca-Cola, Nike, McDonald's, você pode comprar as suas ações e o teu dinheiro está lá. Então, não faz sentido para um brasileiro que já tem um dinheirinho não ter nada dessa forma. Por quê? Porque em 1 hora, 2 horas ali no fim de semana, você assiste meia dúzia de vídeos, eu tenho vários, tem outras pessoas que têm, e aprende a fazer isso. Então, eu acho que está mais fácil de você se proteger, entendeu? Não acredito. Tem muita gente mandando mensagem, será que vai ter confisco da poupança? Será que vai ter? Eu falo, olha, eu acho difícil. Hoje em dia tem até uma lei que parece que impede isso. Se bem que pode ser revogada, né? Então, mas a lei, entendeu? Eu daria a lei da liberdade econômica, por exemplo, para fazer um confisco. Agora eu penso muito nisso, uns nomes bonitos que eu daria para leis péssimas. É um hobby que eu tenho agora, né? Mas você pode investir no exterior com muito pouco. Então não dá para bobear. Eu gosto muito de olhar para a Argentina, porque a Argentina é um país que está 10 anos na nossa frente em cagada, entendeu? Então é bom você olhar esse histórico. A gente está mais protegido, porque eu acho lá eles tiveram esse peronismo, o exército, a polícia, muita coisa dominado já, e aqui não. Aqui eu acho que a gente... E tem uma coisa muito bacana no Brasil, apesar de eu não ser cristão, né, eu sou judeu, mas aqui a gente tem os movimentos evangélicos. E eu acho que isso protegeu muito o Brasil de muita coisa. E também acho que isso vai ser muito atacado agora, nos próximos anos, né? Seja na mídia, seja de algum jeito ou de outro, vão atacando, porque é o núcleo da família, né? Você não consegue destruir roubar um adolescente se ele está ali na igreja, na bandinha, com a família, tal. Você não pega ele, né? Mas você destrói ali a igreja do bairro, pô, você facilita muito o trabalho. Então, essa questão de exército, polícia, movimentos evangélicos, eu acho que isso protegeu muito o Brasil. A Argentina não tem nesse nível isso, né? Eu fui para lá ainda há pouco, percebi. Então, a Argentina está na nossa frente. Eles proibiram a compra de dólares. Não acho que a gente vai fazer isso agora, tá? Também não acho que vai ter confisco agora. Eu acho que aqui as coisas são mais suaves. Na realidade, nós somos aquele sapo lá na panela fervendo, né? A gente não está pulando. Tá morninho, né? Foi deputados presos, não sei o que, vai acontecendo, e aí a galera MST invadindo o supermercado, e você já não pode ficar em frente a um quartel, senão você vai ser preso. Então, é devagar, né? Aqui eu acho que é devagar. Mas, volto a falar, 1 hora a turma pode encher o saco. Eu acho que a turma pode encher o saco, e isso tudo afeta muito a economia. Por quê? Porque o investidor de fora, ele está olhando para o Brasil, né? Porra, essa era a nossa chance. Porque o que acontece? Lembra dos BRICS lá? Brasil, Rússia, Índia, China. Tem outros países também que não são dos BRICS, mas que sempre foram muito fortes. México. Muitos países estão com problemas. Então, o investidor que é multibilionário da Austrália, dos Estados Unidos, quando ele olha para os países emergentes, a China está com problema lá, né? A gente não sabe da pandemia, não sei o quê. Rússia está numa guerra. Você vai pegando África do Sul, quase 40% de desemprego, ou seja, beira a guerra civil. Muito desemprego, você pode vir uma panela de pressão. Quer dizer, você vai olhando, sobra o Brasil. Quer dizer, mais uma vez, nós temos a chance de... era a nossa vez agora. E pode ser que a gente estrague, né? Porque o investidor tem medo, já perdeu dinheiro na Argentina, já perdeu dinheiro na Venezuela, confunde as
coisas, acho que Buenos Aires é aqui. Então, mas eu volto a falar, eu reclamo muito, mas ainda acho que o Brasil tem uma chance muito grande de dar certo, porque todas as variáveis estão a nosso favor. Você acha que deve cobrar dólar? Todas. Mesmo o dólar estando em alta? Olha, então, o patamar do dólar não está baixo agora, nessa faixa de 5,30, 5,40, tá? A minha opinião é que se o Bolsonaro tivesse ganho, e se não tivesse falando nenhuma besteira também, a gente já teria um dólar de 4,60, 4,70, 4,80 ali no máximo, porque as coisas iriam acalmar. Assim que o Lula ganhou, o dólar até caiu um pouco e a bolsa subiu, porque o mercado falou, opa, Lula ganhou, Bolsonaro não deu um golpe, vai ser tudo bem. Só que quando ele começou a dar declaração e botou o mercadante no BNDES, o mercado falou, opa, o que será que vai acontecer agora? Então, eu acho assim, ó, o dólar não está baratíssimo agora. Não está baratíssimo. Então, teria espaço para cair, ainda mais com o juro que a gente tem aí agora, que é ótimo para o investidor estrangeiro. Só que vai depender das cagadas que o governo fizer. Por exemplo, se o Lula cancelasse a ida do mercadante para o BNDES agora e botasse um nome técnico e não cagasse o Ministério da Economia, eu acho que rapidamente o dólar cairia abaixo de 5. Da mesma forma, se começar o ano, for o mercadante mesmo, começar a emprestar dinheiro para Venezuela, Cuba, se falar em moeda única da América Latina, pode falar em R$6 já, R$6, R$7 o dólar. Pode me cobrar aqui. Ó. Se o governo disser que vai criar uma moeda única e caminhar para isso, eu fujo na hora para o dólar. Será que isso é rápido? Porque eu acho que ele vai criar essa moeda única. Porque ele gosta muito desse presidente da Argentina, né? Pelo amor de Deus. Ó, criar essa moeda única com a Argentina e com a Venezuela é a mesma coisa que eu procurar os meus 2 amigos mais quebrados e nós 3 abrirmos uma conta corrente conjunta. Os 2 caras que mais quebrados, a gente vai abrir uma conta corrente conjunta. Isso aqui não é Europa. As pessoas me falam, pô, mas você é muito crítico, pô, seria bacana uma moeda única, a gente poderia viajar, comprar na Argentina. Eu falo, cara, gente, pelo amor de Deus, não sejam tão inocentes, cara. Não é possível que... São 2 países quebrados. A inflação na Argentina vai superar 100%. Estava 92% agora, semana passada. Então, vai bater 100%. Eles estão nessa corrida, né? Vai chegar a 100%. E aí as pessoas ficam aqui brigando com Bolsonaro, com Paulo Guedes, porque a inflação bateu 10% e querem fazer uma moeda conjunta com um país que está com 100%. É uma incoerência, pô. Mas isso não seria tão rápido, e a inflação, né? Será? Aqui... É um decreto presidencial e acontece isso, você acha? A gente não sabe, então, né? A gente não sabe o que precisa, né? Porque, por exemplo, não, precisa ter 3/4 de não sei o quê. Tá, mas e se alguém der uma assinatura no STF? Será que não vale mais do que... Não sei. Entendeu? A autonomia do Banco Central. É que nem, por exemplo, existe uma lei que proíbe tal coisa. Tá, e se fizer uma lei que cancele a lei? Né? É muito difícil isso, mas em relação ao dólar voltando, eu não acho que esteja tão barato, só vai estar tão barato se fizerem muita cagada. E eu falo para todo mundo que o meu termômetro só vai ser ligado em janeiro, porque eu ainda tenho essa ponta de esperança de que o Lula está fazendo tudo isso, todas essas cagadas, né? Flávio Dino, Mercadante, Haddad, para derrubar a economia e em janeiro falar, tava brincando. Sabe? Abre a live e o Lula fala, tava brincando, gente. Vamos lá, agora vamos começar o ano, vai ser... Vou falar sério agora, vamos chamar um cara de economia. Porque para pensar comigo, as pessoas me criticam muito falando que eu sou implicante com o Haddad, né? O problema é que eu estou implicando que o Haddad vai ser ministro da Fazenda. Mas ele tem ministro da Economia, ele tá... Tá, mas qual o trabalho dele em economia de carreira? O que ele entende? Quantos anos ele se dedicou à economia? Essa que é a grande questão. Por exemplo, eu sou economista e trabalho com economia há 25 anos. Se me chamarem para o Ministério da Saúde ou para o Ministério da Justiça, eu aceito críticas.
Porque as pessoas têm que pensar, pô, se o cara está há 25 anos na economia, por que vai chamar ele Ministério da Justiça? O que ele entende? O que ele entende de uma porta-delegacia, de um julgamento, do processo transitado, julgado? Eu não entendo nada disso. Então, o Haddad não tem um histórico na economia. Não adianta querer imputar na gente isso como se a gente fosse, não soubesse da vida. Não, mas veja bem, ele passou pela USP. Não, eu quero saber o trabalho, há quantos anos ele trabalha, qual o expediente que ele deu em economia, né? Quais foram os feitos, os marcos dele em economia, onde ele passou. Não passou em lugar nenhum, então não tem... ele não deveria poder trabalhar na economia. E assim eu acho que tem que ser em todas as áreas, né? Ciência, tecnologia, esse é o ideal, cultura. É o estado ideal. É o ideal. Seria... E, pô, é tão básico, né? A gente exigir isso, né? Uma pessoa da cultura tem que perguntar, meu filho, quantos quadros você pintou? Nenhum. Quantas peças você escreveu? Nenhum. Quantos livros você escreveu? Nenhum. Quantas novelas você fez? Nenhum. Então vai embora, pô. Você não tem gabarito para ficar na cultura. Deveria ser assim. Infelizmente, não é verdade. Assim, infelizmente. Olha, mas também é o seguinte... Mas eu ainda sou otimista. Eu espero que... Se o Lula falar isso dia 1º de janeiro, olha, não é o Haddad, não é o Dino, não é não sei quem e tal, você vai ser minha primeira live do ano, tá? Não vou abrir mão. Por favor. Era a pegadinha do malandro. Era a pegadinha. Eu não acho que é não, entendeu? Eu realmente não sou tão esperançosa quanto você. Eu acho que faz sentido ele querer que são as pessoas mais próximas dele, né? Mas, por exemplo, pegando um nome aqui, né? Essa história para quem está chegando agora, Mercadante no BNDES. Isso é um marco, né? Acho que isso é um direcionamento. Você pega uma pessoa radical para um lado e coloca no BNDES. Isso é um direcionamento. O que ele está indo fazer no BNDES? Emprestar dinheiro para micro e pequena empresa? Ele não entende nada disso. O que o mercadante entende? Dessa coisa mais do socialismo econômico, de países como Cuba, Venezuela. Você vai colocar uma máquina que é o BNDES. Para que serviria o BNDES hoje, na minha opinião? Para fomentar pequenos e médios negócios, que é o que sustenta a economia brasileira. Essa seria a vocação do BNDES. É isso. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. A vocação do BNDES. E não fazer o que ele fez no governo Dilma, né? Quer dizer, no meio de uma inflação galopante com juro lá em cima, o governo captava dinheiro caro via tesouro, emprestava para o BNDES e emprestar dinheiro subsidiado para uma grande empresa, JBS e tal, a Debrecht. Pô, isso não faz nenhum sentido, né? Então, mas vamos ver, acho que a gente tem que esperar até as 2 primeiras semanas de janeiro para ver se foi uma pegadinha do malandro, essa história toda. O que está faltando agora? Botar Dilma na Petrobras e no Banco do Brasil? Só falta isso para você fechar o ciclo. Eu também, mas não Mas pode, eu também li, para ser sincera, que ela está feliz lá, vivendo com a família no Sul e tal. Eu li as 2 coisas. Vamos ver o que vai, né, o que era verdade na história. Eu li até de uma... Em Portugal, também ouvi falar nisso. Falaram, né? Agora, como essas coisas acontecem, né? Porque no caso aqui eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, né? Todo mundo está vendo a live aqui, tem que trabalhar. Como é que essa turma se coloca, né? Eu vou arrumar embaixada para você, aí para o sobrinho arruma um negócio, aí para outro... E é dinheiro a rodo. Por isso que eu falo. Se eu pudesse dar um recado para as 2.000 pessoas que estão assistindo a gente aqui, peça qualquer coisa, menos aumento de impostos, porque dinheiro não falta no Brasil. Sobra dinheiro no Brasil. Não precisa de PEC, sobra dinheiro. O dinheiro do Brasil sai do bueiro, sai do ralo, entendeu? O problema é como tomara que usem bem. Tomara, meu Deus, tomara. É isso. Olha, Charles, adorei, mas tá combinado, hein? Se isso for pegadinha, janeiro a gente está junto aqui.
Janeiro, se for pegadinha do malandro, em janeiro a gente... Se ele falar, esqueçam tudo que eu falei, Fernando Henrique não falou? Esqueçam tudo que eu escrevi, então não falo, esqueçam tudo que eu falei. Muito obrigado, eu adoro conversar com você. Obrigado. Mesmo. Super valeu, um beijão. Obrigado, beijão. Valeu, tchau. Galera que está assistindo. Beijão. Gente, muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre, aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.